Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura do Evangelho. Somos um ministério que confessa a fé reformada calvinista. Nossa proposta é apresentar de forma teológica os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Para participar do nosso grupo no Telegram e ter acesso totalmente gratuito, aponte a câmera do seu celular para o código QR e capture o link para acessar nossos canais. Ou clique na descrição desse vídeo e acesse através do navegador. Em nosso grupo você receberá notificações de nossas transmissões online, suporte e aconselhamento pastoral e poderá tirar todas as suas dúvidas em relação a nossos vídeos. Aproveite para se inscrever, ativando as notificações no sininho, dando seu like e compartilhando. Teu nome infalível. Versículo 19, quase terminando aqui o período histórico, tá, irmãos? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu, Jesus, repreendo e castigo. Pera aí. Jesus repreende e castiga, mas ele não é Deus da graça, ele não ama. Olha só, a todos quantos amo. Se ele repreende e castiga é porque ele te ama. Porque ele nos ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. É o que Jesus fala no versículo 19. Essa igreja de Laodiceia precisava voltar às origens, pois achava que não precisava de nada. Então Jesus exortou. Por isso Jesus repreende, fala que castiga, porque ele ama e manda que essa igreja arrepender. E a correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor, amados irmãos. Nós achamos que toda correção e repreensão não é de Deus, mas sim, Deus repreende quem ele ama. Olha que Hebreus 12, versículo 4 a 11 diz. Vamos ver um pouquinho sobre repreensão bíblica. Olha só, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4 a 11. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirigia com os filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus o trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Você como pai, você como mãe, você não disciplina o seu filho quando ele comete algum erro, por amor a ele? É isso que ele está falando aqui. E continuando no versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, ou seja, Deus repreende quem são seus filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos aos pais, quanto mais devemos submeter nós ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então a disciplina é para que você volte à santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É claro, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas ou exercitados. Então, ou seja, no princípio parece motivo de tristeza. Ninguém gosta. Mas no futuro, mais tarde, ele produz um fruto de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. Então é benéfico. A exortação do Senhor Jesus é benéfica, ela nos abençoa. É isso que ele está falando. Então Deus repreende. Jesus está falando para Laodiceia, arrepende-se,
porque eu vou castigar vocês. Eu castigo quem eu amo. Não é a igreja atual, Laodiceia 2 hoje, que só prega universalismo. É universalismo que é a pregação hoje da igreja. Que Deus não repreende, Deus não castiga seus filhos, né? Que Jesus é sua graça, esquecer a parte da justiça de Deus. Esquece que a repreensão é também justiça. E o amor de Deus e a graça dele também é parte da justiça de Deus. Ele é justo. Até quando ele lança você no inferno, aquele que não crê, e aquele que for para o inferno, também é justiça. É justiça de Deus. Tudo é justiça. Então a gente tem que entender que é disciplina. Jesus está nos disciplinando. Ele quer nos disciplinar para que a gente volte à santidade. Ele quer um povo santo. Ele vai levar um povo santo. É isso que ele está dizendo. Toda disciplina deve ser com amor para a regeneração do crente. Então agora entenda uma coisa. Existe a disciplina direta de Deus, existe a disciplina eclesiástica, existe a disciplina dos pais com os filhos, né? E alguns aqui daqui a pouco, quando eu falar de repreensão dos filhos, vão falar, não pode mais, porque senão dá conselho tutelar, os pais vão presos. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Primeiro a gente obedece a Deus, depois aos homens. É uma instrução que o Senhor nos dá. Então, qual a finalidade da disciplina do Senhor Jesus? Ela tem por característica, primeiro, que ela deve ser exercida com amor, para regenerar o crente, não para destruir. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. A disciplina aplicada pelos servos de Deus deve também ser motivada pelo amor. Vamos ver Hebreus capítulo 12, versículo 12, versículo 13, sobre essa forma de disciplina. Leamos versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, versículo 13, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Para que não se desvie inteiramente e antes seja sarado. Então, a disciplina do Senhor, a correção do Senhor é para que sare, para que cure, não para destruir. Ela é para regenerar, não para destruir. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Vamos falar agora de exemplo de correção dos pais aos seus filhos. Ih, agora aqui deu ruim. Ih, Eduardo, corta esse vídeo aí, porque não fala sobre isso não. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe, chama os seus filhos aí agora. Vocês estão perto de você aí? Chama eles aí para sentar no lado de vocês aí que eles precisam escutar algumas verdades aqui a respeito da disciplina eclesiástica, a disciplina do pai. O pai e a mãe têm uma autoridade dada divinamente por Deus para disciplinar os seus filhos. Vamos abrir lá Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Está escrito assim. E essa atitude, irmãos, ela deve guiar os pais a corrigir os seus filhos. Esse texto de Provérbios 13, 24, ele é uma instrução para nós pais, para que nós possamos repreender, utilizar dessa disciplina com nossos filhos. Lá em Provérbios 13, 24, está escrito assim, ó, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Ou seja, quem se nega a castigar, esse castigar no hebraico significa utilizar a vara, literalmente, a vara, né? E às vezes eles utilizavam pequenos caniços, né, fino de vara. E eu lembro disso aqui quando eu era criança, minha mãe batia na gente, nossos irmãos, com a vara. E nenhum de nós morreu, viramos homens. Minha irmã, uma grande mulher de Deus, disciplinado, né? Disciplina. Fomos disciplinados na vara. Quem se nega a castigar seu filho, não ama. Então, se você não castiga e deixa seu filho fazer o que ele quer da vida, você não ama seu filho. E quem o ama,
não hesita em disciplinar. Esse hesitar aqui, ele está dizendo o seguinte, não demora, não é tardio. Então você não espera muito tempo a disciplinar. Ele cometeu, precisa ser disciplinado, é na hora, disciplina na hora. Errou, disciplina nele. Eu já ouvi falar que algumas pessoas aí, vou do conceito tutelar ser disciplinar, porque aqui fala de usar vara. Minha mãe às vezes pegava a sandália, aquela havaiana, né, grande, assim, desse tamanho, e ela jogava, fazia até curva, e acertava a gente. A gente até brinca aqui em casa que a havaiana aqui em casa fez curva também. Minha esposa de vez em quando jogava assim, ó, a sandália fazia curva nos cômodos até acertar. A gente brinca com isso. Disciplina, né? Utilizar a vara é um princípio bíblico para a educação dos filhos. Vou lá, vou denunciar meu pai. Tem muitos que denunciam mesmo. E a lei, ela é totalmente contra, a psicologia é totalmente contra de você utilizar do Provérbio 13:24. Ela não concorda que um pai e a mãe podem dar um tapinha. Não estou falando de bater na cara, não estou falando de disciplinar para humilhar os seus filhos. Estou falando para você disciplinar para que ele não cometa mais o mesmo erro. Usar a vara aqui é usar a vara literal mesmo, é bater mesmo, né? Agora, eu, um homem de 40 anos, se eu tiver um filho de 30, 25 anos, eu vou usar varinha para dar umas varinhas nele? Não, eu vou dar uns tapas na cara dele mesmo, entendeu? Mas aqui, com moderação, é com amor, é para regeneração, é para que ele seja restaurado, não é para destruir a vida do seu filho, é com amor, mesmo que você esteja, às vezes, muito irado. Exemplo de correção entre irmãos. Na igreja também existe correção. Você pode corrigir seu irmão? Pode contribuir em corrigir quando seu irmão erra? Vamos lá ler capítulo 5 de Tiago. No versículo 19, versículo 20, está escrito assim, ó. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, ou seja, meus irmãos, está falando para a congregação, falando para a igreja. Se alguém de vocês desviar, vai lá de moesta, com carinho, com amor, com respeito, dê aconselhamento, faça tudo para que esse irmão seja regenerado. Não lance-o fora, não lance-o fora. Aqui o intuito é de regenerar com amor. Vamos outro exemplo. Vamos ver outro exemplo em Apocalipse 3:20. Não, eu tirei esse exemplo. Vamos pular esse exemplo. Vamos lá diretamente para o versículo 20. A gente já está quase encerrando, amados irmãos. Não sei quanto tempo já tem aí de live. Não consigo ver aqui, mas já deve estar passando de 1 hora já. Vamos lá. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Engraçado, em Filadélfia a porta estava aberta e não precisou bater. E era a igreja ideal aos olhos de Deus. Aqui em Laodiceia, Jesus tem que bater na porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, aí sim Jesus entra na sua casa e com ele ceará ele junto. Versículo 20 fala que ainda há tempo para a salvação. Bater na porta. Eis que estou à porta e bato. O que quer dizer? Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7. Lá estava aberta em Filadélfia. Mas a igreja aqui de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. Por que bota uma porta fechada diante de Jesus? Porque ele tem que bater. E aí você fala que Jesus não está trabalhando para a conversão. O Espírito Santo não está trabalhando. Ele está batendo o tempo inteiro. Quem de vós que está assistindo nunca ouviu falar do arrependimento, confissão de pecado, que o inferno ele é real? A pregação do evangelho está sendo pregada. E o que está acontecendo? Jesus está batendo. Mas você precisa abrir a porta. Ele bate, mas não força. Ele não derruba, não
não bate na força. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz dele. Ele é extremamente cauteloso em bater, em fazer o convite. Ele não sai arrombando no seu coração entrando. Não adianta. Eu já até orei algumas vezes assim, Senhor, não aguento mais orar para a vida daquela pessoa lá, que não se converte. Entra que nem o batalhão do BOPE, explodindo, arrebentando, jogando granada, estoura e entra no coração dele. Porque, Senhor, o Senhor está batendo e ele não está abrindo a porta. Engraçado. Mas aqui o Senhor bate, ele é carinhoso, amoroso, ele bate. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, vai fazer morada, vai regenerar, vai te curar. Mas você tem que abrir a porta, você tem que deixar. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus falando, é um estímulo do Senhor para todos se arrependerem e terem fé nele. E a consequência de ouvir a voz do Senhor é a regeneração. Então, primeiro, quando você ouve a palavra do Senhor, abre o seu coração, a porta do seu coração, você recebe um estímulo da parte do Senhor. O estímulo causa um arrependimento. Você se arrepende dos seus erros, dos seus pecados. Automaticamente, o Espírito Santo vai causar esse sentimento em você. Nesse processo, você vai ter fé, vai adquirir fé no Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E automaticamente você começará a ser regenerado. É o processo da salvação na vida do crente. O processo de regeneração, ou seja, o processo de conversão é um processo. Não é uma vez aceitou Jesus, já está convertido e salvo, e está já regenerado. Não. Vai continuar com alguns erros, alguns pecados que vai precisar ser trabalhado, alguns maus hábitos, porque a regeneração, a conversão é um processo até a segunda vinda de Cristo. Só chegaremos à perfeição do Senhor quando estivermos na glória com Ele. Aqui é um processo de regeneração.